Às 10 minutos a gente começa o RIC Notícias Dia Paraná te contando que o Tribunal de Contas aqui do nosso estado está apurando uma possível reposição salarial acima da inflação oficial para vereadores paranaenses. O órgão está fazendo um levantamento junto às 399 câmaras municipais do nosso estado. As votações de aumento dos vencimentos dos políticos dos legislativos municipais do Paraná sempre são registrados pela nossa equipe aqui da Jovem Pan News e agora o assunto está no foco da Corte de Contas. Os trabalhos estão sendo realizados pela Coordenadoria de Acompanhamento. Pois é. E aí, os atos, estão já lá no tribunal. Nesta primeira fase, as equipes estão comparando as folhas de pagamento das câmaras municipais de dezembro de 2022 e janeiro de 2023. As 399 câmaras municipais têm até o próximo dia 20 de fevereiro para enviar informações solicitadas ao Tribunal de Contas, para que os técnicos, então, possam avaliar, todos esses dados. Dia 20 de fevereiro, também conhecida como segunda-feira da semana que vem. Então, eles têm que mandar todos esses dados para que os conselheiros possam averiguar se essa reposição salarial que foi concedida. E aí eu lembro aqui a você, em muitas câmaras do nosso estado, a gente sempre registra aqui no nosso RIC Notícias Dia Paraná se elas estão irregulares ou não. O parâmetro utilizado pelo Tribunal de Contas nesse estudo é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que no ano passado foi de 5,93%. Vilmar Martins, que é o coordenador de acompanhamento de atos de gestão do Tribunal de Contas, conversou com a Jovem Pan News sobre essa iniciativa da Corte e você escuta um pouquinho agora. Quinta-feira da semana passada, 62 câmaras já tinham encaminhado, mas lembrando que o prazo é até 20 de fevereiro, então ninguém ainda está fora do prazo, Esse é um levantamento, a gente vai buscar dados se tem indícios de problemas ou não. Havendo indícios, como todo o processo administrativo, a gente vai abrir uma fiscalização individualizada para cada câmara que tenha indício de problema. Vilmar Martins também explicou que, caso forem realmente apurados indícios de irregularidade, o primeiro passo do Tribunal de Contas é enviar os apontamentos preliminares de acompanhamento, cobrando esclarecimento dos gestores. Aí a gente vai solicitar documentos complementares, esclarecimentos complementares, fazer uma análise, aí vai ter um auditor fazendo uma análise, e a partir da resposta que eles nos derem, das justificativas que eles nos derem, e documentos que eles nos apresentam, a gente vai chegar à conclusão. Aí aqueles que realmente são constatados como irregularidades, aí sim a gente faz um relatório final e sugere ao município que adote, a Câmara que adote as providências para voltar isso à regularidade, certo? E pede para eles uma resposta dentro de um prazo. Normalmente são 10 ou 15 dias. Se eles não fizerem nada nesse prazo, ou disserem que não vão fazer nada, enfim, se não tiver nenhuma resolução, aí sim a gente encaminha esse processo para um dos conselheiros, que vai ser um relator, e aí o processo segue normalmente lá, com decisão e eventualmente multa, essas coisas todas. Os apontamentos preliminares de acompanhamento são encaminhados aos gestores e dão aí essa oportunidade, do TCE para que inadequações sejam corrigidas, sem que seja necessária a abertura de fato desse processo administrativo. Ou seja, eles ainda dão esse aviso para dar oportunidade do pessoal lá na Câmara falar: opa, a gente está errado, já vamos corrigir aqui antes que entrem não com faz processo, tomada de contas antes ainda, que entrem com um processo contra a gente. Primeiro você faz as indicações. São vários os processos dentro do TCE. O tomada de contas é o último. Quando o TCE fala, agora é assim, acabou e nós vamos pegar quem for. Então você faz indicações, vai apontando, faz os apontamentos, diz, aqui tá errado, dá tempo de arrumar. Agora é uma vergonha, reposição salarial. Não é salário. Não é isso que eles vivem falando, que é uma ajuda de custo? Se não é salário, por que tem que reposição da inflação? É igual reposição em tributo, não é bem de consumo, não tem que repor inflação. Não é salário, não tem que repor inflação. É uma ajuda de custo, tá aqui, é 15 mil para ser vereador. Passou disso, não quer, tchau. Vocês têm outras profissões. Não tem que ter reposição de nada. O valor vai ser 10 mil, quer, não quer, um tchau e bênção, vai trabalhar na tua profissão, não ser vereador. O mais inadmissível é você ter um crescimento orgânico do valor por causa de inflação. É uma brincadeira isso. É uma brincadeira.
tributo e ajuda de custo não tem que ter reposição de inflação, porque não é um salário para você ter bens de consumo. Ou seja, não entra em IPCA, não entra em nada disso. E ainda o TCE tem que vir e falar, ó, vocês estão aumentando demais, tá? Tá passando da conta. É estarrecedor. É estarrecedor. Sem nem falar que daí tem a situação assim também de alguns vereadores, né, Riva, que votam o próprio aumento de salário da praia. Daí a gente fica um pouquinho mais pistola ainda. E depois vira presidente do comitê de ética da casa. Ética da própria casa. Ou seja, você acha que vai investigar a conduta dele Ele próprio? vai votar se ele mesmo pode ser investigado pelo conselho que ele mesmo preside. Se teve quebra de decoro na situação dele, votar lá na praia, ele mesmo que vai julgar, ou seja... Meu Deus do céu, o político no Brasil é que nem leitão vesgo. Mama em duas tetas. É sempre desse jeito. É terrível esse país. Pelo menos o Tribunal de Contas, então, entrou nessa jogada, vai verificar a situação de todas as câmaras de vereadores aqui do nosso estado, dos 399 municípios. Vamos aguardar, porque com certeza, algum caroço vai aparecer nesse ângulo. Mas é assim, a gente cansa aqui de falar de aumento no salário de vereadores e nunca é algo em torno de 5%, de 3%. Não. Normalmente é para mais de 10% de reajuste, né, Riva? Não, é sempre assim. E outra, gente, isso é uma expressão usada pelos políticos de ser leitão vesgo, não sei o que eu tô inventando. Que quer mamar em tudo que é teta, né? Mama na dele e mama do companheirinho do lado, do amiguinho, do coleguinha. É desse jeito. Lamentavelmente é assim. O símbolo de Roma lembra que era uma loba que tinha vários filhotes embaixo? O Estado brasileiro é exatamente isso. Tem um nome, a lenda da loba que amamentava todo mundo e o caramba. E o Império Romano deu no que deu, ruiu pela corrupção. O nosso vai pelo mesmo caminho. Rômulo e Remo. Isso aí, que deu origem a Roma. Isso. A loba que alimentou os dois, o caramba, brigaram entre eles e tal. É o mito da fundação de Roma. Exatamente. Até que eu tô bem de cabeça, hein? O mito da fundação de Roma, não lembro que era Rômulo e Remo também, que é o quê? Mas ainda lembro da história. É que fico com tanta raiva que as palavras me fogem às vezes. Não é que me fogem, é que as palavras que eu gostaria de usar, elas não podem ser usadas nesse horário. Existe uma censura para a idade nesse horário, então não dá para usar.